Quando a gente fala sobre comportamentos na área da saúde, um dos primeiros assuntos que me chama a atenção, e eu vejo muito na prática aqui do consultório, é o motivo que traz as pessoas para a consulta com cardiologista, o motivo pelos quais elas procuram médicos. E não é um motivo técnico, como dor torácica, falta de ar, inchaço, palpitação, não a queixa em si, mas o que fez essa pessoa ter de emoção, de sentimento, que memórias ela traz, qual é a história por detrás da queixa médica. E os motivos são mais variados, mas frequentemente os principais envolvem sentimentos de medo e de preocupação. Medo porque todo mundo já entende que condições cardíacas podem ser graves e exigem um diagnóstico, um tratamento adequado. Isso é verdade, porque as doenças cardiovasculares são as que mais levam à morte no mundo todo, e isso desde os últimos anos e vai persistir assim pelo resto aí da história da humanidade. E por acreditar que 80 a 90% dessas doenças podem ser preveníveis e reduzidas, é que eu resolvi gravar essa sequência de vídeos como se fosse um bate-papo de reflexões que eu vejo na prática do que eu já estudei. E refletindo sobre isso, sobre o sentimento do medo, eu vejo que o medo é muito fugaz. O medo traz, né, as pessoas para uma consulta, para um diagnóstico, mas ele se perde ao longo da trajetória de vida da pessoa, porque é impossível a gente conviver com esse sentimento de medo. Então é natural que o nosso cérebro, a nossa psique, ela queira esconder o medo para que a gente possa levar o nosso dia a dia e ter esperança no futuro e programar a nossa vida. Então, o medo que envolve a preocupação com a saúde cardiovascular. Outro é ainda uma preocupação com o histórico da família, um parente ou um amigo que teve alguma condição e trouxe, então, a reflexão para aquela pessoa mesma. Ah, será que eu tenho isso também? Eu tenho sentido umas coisas estranhas? Sentimentos, sintomas que podem ser de coração, mas que as pessoas podem realmente confundir com ansiedade, como dor no peito, palpitação, sudorese, falta de ar. E a gente então tem que fazer o diagnóstico diferencial. Será que realmente é ansiedade ou alguma condição cardiológica? Uma outra condição ainda que levanta um sentimento de preocupação, mas é uma preocupação positiva, é a questão do check-up. De eu quero me sentir seguro de que realmente esteja tudo bem comigo mesmo. E assim a gente faz toda a revisão e a gente vai orientar a pessoa a realmente melhorar seus hábitos, realmente nessa atitude preventiva. Ou ainda, o que é menos frequente são achados. Então, a pessoa fez uma série de exames de sangue e veio um colesterol alterado, um diagnóstico de diabetes, junto com uma história familiar de cardiopatia. Foi no médico do Detran e a pressão estava alterada e pediram para vir no cardiologista. Então, vem aí para a resolução de uma outra coisa descoberta ao acaso. Esses são os principais sentimentos, né, as impressões que eu vejo aqui no consultório. Então, voltando, o medo ele é muito fugaz. A gente precisa ter uma alegria, uma esperança no futuro. E o futuro, ele é construído de muitos hojes. Né? Então, o que você faz pela sua saúde hoje e hoje e hoje, que vai ter um somatório no final lá da sua vida. E aí, muitas pessoas, quando a gente pergunta sobre hábitos, né, estilo de vida, elas vão contando o seu dia a dia, o que elas já fazem, e algumas pessoas, elas têm um sentimento desconfortável e realmente têm uma preocupação e querem mudar. E os motivos para a mudança são também os mais variados, mas em geral acabam caindo na melhora da qualidade de vida, sentir bem consigo mesmo, né, resolver dores, limitações, participar de atividades familiares, né, ter tempo produtivo ao longo da vida, ser exemplo para a própria família.
Então vem esse sentimento positivo, muitas vezes altruísta, ser exemplo para os outros, que são muito importantes e verdadeiros. E para essas pessoas que realmente têm uma intenção profunda, verdadeira, e já têm alguma mínima intenção de mudar, essas pessoas elas já passaram por um estágio de mudança. Quando a gente estuda a ciência da mudança comportamental, a gente tem alguns estágios. E eu quero que você reflita sobre qual estágio você está sobre algum hábito, comportamento de saúde que você tem. O primeiro deles se chama pré-contemplação. É aquela pessoa que vem arrastada na consulta, que não sabe por que veio, só veio aqui para pegar a liberação para ter a carteira do Detran, e ela não vê aquele motivo, aquela condição, como realmente um problema. Além da hipertensão, da carteira de motorista, o cigarro e a obesidade são duas situações bem comuns. O cigarro, a pessoa ela não se incomoda com esse hábito, que ela sabe que faz mal, é chover no molhado, eu tenho que falar que cigarro faz mal, né, mas a pessoa em si, ela não se incomoda, pelo contrário, vê o cigarro como um ponto de segurança e afirmação. E a obesidade, a pessoa realmente, ela cai numa falsa crença de que por meus exames estarem normais, eu não tenho doença. E minha família toda é assim. São crenças falsas, mas verdadeiras perante a história de vida daquela pessoa, entende? São crenças falsas perante a ciência, perante o conhecimento que a gente tem até hoje e que é uma missão de qualquer profissional de saúde orientar sobre o melhor conhecimento e evidência científica que a gente tem. Então essas pessoas, elas, em pré-contemplação, a gente tem que informar e ficar à disposição. Né? A gente vai falar, ó, você sabe que o cigarro faz mal, quando você quiser conversar sobre isso, a gente continua. Ó, o excesso do peso, ele traz malefícios que estão além dos exames, a gente pode conversar em outro momento. Pré-contemplação é isso. Na fase contemplativa, eu posso que muita gente fica aqui, que é aquela fase da gangorra, que sabe que aquele hábito que faz mal, tá ali, mas ela pensa em mudar e ora pende para um lado, pende para o outro, e assim se passa muito tempo. Até que a gente tem que muitas vezes incentivar, quebrar barreiras, desfazer falsas crenças e facilitar com que a pessoa passe para o estado da ação. A ação, eu quero conversar com vocês depois, porque a gente precisa de um passo a passo muito bem delineado para que cada um tenha sucesso em atingir aquilo que se propôs, porque senão fica realmente muito vago. Depois da ação, a gente tem a manutenção. Então, que é a manutenção e a solidificação daquele hábito, que ele fica cristalizado e é um ponto que você nem pensa mais o porquê tá fazendo aquilo. Como escovar o dente antes de dormir, chegar em casa, tomar um banho para dormir limpinho. Para você que acorda já acende um café, você nem se lembra por que tá fazendo tudo aquilo. Mas são tarefas que obviamente são complexas, né? Envolvem aí uma certa programação mental. E também a gente tem ainda a prevenção de recaídas, que aqui a gente tem que elaborar estratégias para com que as pessoas usem essas estratégias para prevenirem de recaírem naquele hábito nocivo. Isso de prevenção de recaídas, voltar a hábitos nocivos, eu me pergunto por que aquelas pessoas lá na pré-contemplação, por que elas ficam tão presas em hábitos nocivos à própria saúde, né? Elas se prendem por mais variados motivos. São motivos da própria história, né? Então, uma história familiar, uma história pessoal que está muito enraizada e ela tem dificuldade de reconhecer aquilo como uma característica e trabalhar ela com estratégia, com respeito e com realmente uma proatividade para que aquilo ali seja resolvido. Existem falsas crenças, como eu falei. Hoje em dia, com a internet, cada um está falando uma coisa, então as pessoas se perdem e nesse se perder realmente não fazem nada, né?
a história do ovo, por exemplo, né? Ovo faz mal, ovo faz bem, então eu vou comer picanha toda hora, porque da picanha ninguém fala mal. Mas aí mora a gordura saturada, que faz mal para o seu colesterol, entende? Então, acabam caindo em outros caminhos que também são ruins e negam de ouvir outras informações mais verdadeiras. Uma outra desculpa é falta de tempo. E um grande vilão é realmente o celular. Falta de planejamento com relação à logística, a gente perde muito tempo em transporte, a gente tem alguns roteiros que, com atenção, dedicação, dá para ser otimizado, e o discurso de falta de tempo, a gente tem que realmente refletir e olhar com atenção a nossa rotina, para a gente buscar estratégias para otimização do nosso tempo, e assim a gente ter satisfação. Né? Tem gente que faz marmita no final de semana para semana, tem gente que já sai do trabalho para ir numa academia, tem gente que enquanto o filho está fazendo uma coisa, ela está se dedicando a outra. Então são variadas opções que as pessoas, alternativas que as pessoas encontram. Voltando até em crenças, falsas crenças, muitas pessoas entram em falsas crenças e normalizam o risco das coisas. A clássica: minha avó fumou até os 90 anos e não morreu de câncer de pulmão. Meu avô comeu banha de porco, morreu com 87 anos e não foi de infarto. Acontece que, se você continua nesse pensamento, você está abrindo brecha. Você abre brecha para alguma condição adversa, uma doença acontecer. Eu, Érica, parto do princípio de que a gente tem que fazer tudo que é possível, está no nosso alcance, na maior parte do tempo, porque ninguém é perfeito. Mas quanto mais a gente se dedicar, mais a gente vai estar cumprindo o nosso papel em reduzir problemas. E algumas pessoas, pela história de vida, o momento atual, elas realmente não encontram um caminho, elas realmente estão sem esperança, sem perspectiva de futuro. E aqui ainda cabe a ressalva de que a gente precisa avaliar o suporte social, como são a família, amigos. Essa pessoa realmente pode ter um diagnóstico de depressão ou um traço de personalidade que está mais introvertido e não está tendo tanto contato, porque solidão e essa falta de esperança, elas são fatores de risco para doenças cardiovasculares, elas dobram o risco de complicações. Então também a gente tem que fazer propostas passo a passo com essas pessoas, envolvendo uma equipe multidisciplinar, para que a gente promova aí, né, um convívio social e melhora aí da autoestima, dos relacionamentos dessa pessoa. No próximo, eu vou estar conversando um pouquinho mais sobre motivação. Eu falei dos motivos que as pessoas procuram, o motivo pelos quais as pessoas, né, buscam mudar, e como eu vejo a questão da motivação, a motivação extrínseca e intrínseca, como a gente pode renová-la, porque, mais uma vez, a saúde é construída de hoje, mais hoje, mais hoje e muitos hojes.